melhorar meu relacionamento com Deus, vou usar o mesmo texto que usei no domingo, e ele é Oséias 6:3. Coloca na tela, campeão. Isso, está parecendo até programa do Datena. Põe aí, irmão. Conheçamos e prossigamos em conhecer como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Continua falando conosco, usa-me como canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Bom, como disse domingo, uma das melhores maneiras de se relacionar com dinheiro, com pessoas, com bens, ok? Para que você não tenha prejuízo, não tenha dano, é buscar o máximo possível de conhecimento sobre aquilo ou sobre aquela pessoa cuja qual você deseja se relacionar. Quem alguma vez, em algum ambiente, comprou um equipamento novo, que vinha com um livrinho, que ensinava como montava, como ligava, como fazia, e você com preguiça de ler, acabou estragando, quebrando. Alguém já aconteceu isso? Levante a mão por gentileza. Louvado seja Deus. Por que você fez? Porque havia uma instrução de uso, de manuseio, de preparação, e você negligenciou isso. E quando você foi se relacionar, e eu não estou falando, eu estou falando você foi lidar com aquele equipamento, com aquilo, você acabou se atrapalhando, porque você não sabia. Hoje, por exemplo, eu precisei pegar um equipamento lá no sítio, que há muito tempo nós não usávamos, e ele não funcionava, ele estava fraco, ele não funcionava. Aí eu precisei comprar algo lá fora, e aí quando eu cheguei lá, eu tirei a foto, e aí o rapaz falou assim: o senhor está ligando ele em 110 ou 220? Aí eu falei: eu estou ligando em 110. Ele falou: mas ele é 220. Então por isso que não estava funcionando. Então o equipamento estava bonzinho, mas tinha um jumento tentando usar o equipamento e não funcionou. Pastor, mas o que tem isso a ver com conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor? É que se você deseja melhorar seu relacionamento para com Deus, é importante que você saiba quem Ele é, como Ele age, como as coisas são para Ele. E não dá para conhecer sem prosseguir em conhecer. Por quê? Porque a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, ela é uma prova de resistência. Então nós vamos precisar o tempo inteiro, assim como nos relacionamentos interpessoais, a cada dia que passa, nós descobrimos coisas sobre as pessoas. Você já deve ter ouvido a história do casal que, ao completar 50 anos de casado, perguntaram ao homem qual era a coisa mais difícil que ele fazia no casamento. E ele disse que a coisa mais difícil que ele fazia no casamento durante aqueles anos era comer a ponta do pão, porque ele não gostava da ponta do pão, mas ela cortava a ponta do pão e dava para ele. E perguntaram para ela qual era a coisa mais difícil nos 50 anos de casado, e ela disse que era abrir mão da ponta do pão para dar para ele, porque ela amava a ponta do pão. Tá certo? Então, se você não conhece, você vai ter sérios problemas. De tanto eu ouvir algumas besteiras, eu separei a segunda parte, certo, dessa mensagem, como melhorar meu relacionamento com Deus, para falar um pouquinho sobre salvação. Eu tenho aprendido que na comunicação, o que importa não é o que você fala, mas o que o outro entendeu o que você quis dizer. E mais importante do que o que você diz é a maneira que você diz. Já faz muito tempo que eu me concentro em comunicação, em como tornar acessível aquilo que eu falo. Às vezes eu posso até parecer simples demais e ser rotulado como simplista, como alguém que se comporta como um ingênuo ou que trata o ouvinte
como ingênuo, a ponto de se tornar ofensivo. Meu desejo nunca foi esse. Mas eu sempre aprendi que se eu facilitar o entendimento, eu consigo alcançar a maioria das pessoas. Hoje eu vejo pessoas dizendo coisas extraordinárias, teologias impecáveis, instruções fantásticas, mas eles não conseguem ser ouvidos, porque eles falam a coisa certa da maneira errada. E hoje eu tenho ouvido, principalmente na internet, coisas bestiais, absurdas, abomináveis, teologias e aceitações e permissividade de coisas que a Bíblia condena em extremo. Mas como essas pessoas falam coisas erradas, da forma certa, sutil, elas estão sendo ouvidas. E qual é o grande problema, pastor? É que hoje a igreja escuta quem quer. Está com o celular na mão. Então eu separei no que diz respeito à salvação, porque a coisa mais importante para nós é a salvação. Amém? A mais importante. A Bíblia sempre deixou claro isso. A terra é importante, sim, eu vou mostrar isso a você. Mas nós temos que entender o nível de importância que tem. O texto bíblico já começa dizendo: princípio cria Deus, céus e terra. Sempre céu primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça. Ajunte tesouro onde? No céu, onde a traça, o ferrugem, o ladrão não pode roubar. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então sempre, sempre a prioridade é os céus. Isso é uma verdade absoluta, isso é inegociável. Mas eu acho que vale a pena, se você quer melhorar seu relacionamento com Deus, no que diz respeito a esse ambiente de salvação, eu acho que vale a pena nós observarmos alguns textos aqui, porque às vezes as pessoas não têm tempo para ver em casa, ou para ler em casa. Então eu vou falar um pouquinho, mas eu quero te dar alguns textos, e eu quero começar pelo Salmo 115, verso 15. Se tu gosta de escrever, seria legal, apesar de que vai ficar gravado. Aí depois você pode assistir novamente. Salmo 115, verso 15. Coloca aí, por favor. Salmo 115, 15. Sede benditos do Senhor, que fez o quê? Os céus e a... Verso 16. Os céus são os céus mas a terra deu-lhe ele aos filhos dos... Então preste atenção nesse texto aqui. O salmista começa dizendo que nós somos benditos do Senhor. E diz que esse Senhor fez os céus e fez a terra. Esse texto diz que ele fez os dois, e que ele é dono, é proprietário de tudo. Ok? Esse texto coloca como dono de todas as coisas, tudo. Jesus disse em determinado momento: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então que fique bem claro, que o Deus que nós servimos criou todas as coisas. Se você não é capaz ainda de acreditar que Ele criou todas as coisas, talvez seja porque você ainda está no início da sua caminhada. Você ainda está se adaptando e conhecendo, não tem problema, conhecer e prosseguir em conhecer. Mas se seu relacionamento já é antigo e há algumas ressalvas na sua mente de que Ele não é dono de tudo, de que Ele não criou todas as coisas, isso me parece que estabelece uma deficiência na sua conversão, ou pelo menos no seu relacionamento para com Deus.